Num trabalho como este, onde existem muitos setores que são fundamentais e que são verdadeiras colunas no trabalho, esses setores, cada um, deve ter um certo desenvolvimento para que um outro setor faça também a sua própria síntese e mude de ponto. Então é como se um setor dependesse do outro, não tecnicamente, não materialmente, mas é como se um setor fosse abrindo caminho para o outro para certos desenvolvimentos, isso no plano sutil, no plano interno. Por exemplo, enquanto se faz a fusão e se faz a síntese de vários setores, como saúde e cura, equipe de ação imediata, segurança e rede de serviço, enquanto se faz esta síntese que não está totalmente pronta, a saúde e cura não está funcionando como um setor só com tudo isto. Então precisa ainda ser incluído nisto com o tempo. Então, essa saúde e cura, essa equipe de ação imediata, esse setor de segurança, essa rede de serviço, será um setor só, será uma só ação. Vocês veem que no campo da atividade, as coisas nessa civilização foram se desmembrando, foram se separando. Criou-se as especialidades. Então, aqui devia ser o contrário. A gente parte das coisas separadas, porque assim está estabelecido inicialmente. As pessoas ainda não estão preparadas para fazer tudo ao mesmo tempo. Então, as coisas partem separadas, como esses 4 setores partiram assim. 3 já estão trabalhando juntos, que são a equipe de ação imediata, o setor de segurança e a rede de serviço, estão se unindo. Agora precisa terminar esta união com a saúde e cura, porque é inconcebível uma rede de serviço sem saúde e cura e vice-versa, uma segurança sem saúde e cura, uma equipe de ação imediata sem saúde e cura, não é? Isso é uma coisa só. Então, quando isto acontecer, isto vai refletir em outros setores que precisam de certos desenvolvimentos muito importantes, como por exemplo o setor de plantios. O setor de plantios terá que ter um desenvolvimento que está aguardando que esta saúde e cura se integre e que isso faça um setor só. Ele, na sua etapa atual, ele está trabalhando naquilo que vocês veem, porque toda a alimentação aqui provém do setor de plantio, ou quase toda. Então o setor de plantio está aí realizado nesta parte. Mas é preciso um desenvolvimento fora do comum em todos os setores, para que o setor de plantios não seja só plantar e colher, mas que o setor de plantio seja o nosso veículo de colaborar com as forças da natureza, que seja o nosso veículo de entrar em colaboração, não só com tudo que é força natural, mas também com o reino dévico e com o reino angélico. Isto deve começar no setor de plantios, que é para que haja uma maior participação desses mesmos reinos no setor de saúde e cura e em outros setores. Então veja que cada um tem o seu aprofundamento. Dentro da parte material, esta união da equipe de ação imediata com o setor de segurança e a rede de serviço já deu muitos passos, como vocês estão vendo por esta reunião que vocês estão fazendo e pelos trabalhos que estão realizando e que já foram além dos trabalhos internos de Figueira. Está havendo uma ação integrada com os moradores aqui de um certo bairro e está havendo também a formação de grupos de trabalhos em linhas determinadas para que isto tudo desenvolva, para que isto seja mais bem feito e para que tudo seja feito com mais estabilidade. Então esta parte material está muito bem encaminhada e esta reunião a está realizando, mas é preciso ter em conta que essa ação imediata, essa segurança e essa rede de serviço teria que, bem realizada esta etapa material, esta etapa da ação integrada, começar a introduzir aquilo que já começou a acontecer, por exemplo,
com os habitantes do asilo. Na reunião passada, a equipe de ação imediata fez um trabalho lá no asilo, o mesmo que fez com este bairro, e vocês viram que nesses meses houve uma transformação muito grande nas pessoas do asilo. Vocês notaram, dito pelas próprias pessoas de lá, a transformação que houve naquelas pessoas. Isto é parte do trabalho. Então, deve haver a mesma transformação ou uma transformação semelhante nos moradores deste bairro. Então, não é só um trabalho material, mas é aquilo que o trabalho deixa, aquilo que o trabalho material suscita, o que brota depois. Isso que brota depois teria que ser acompanhado, teria que ser seguido, porque vocês sabem que o mundo apaga estas chamas. Então uma pessoa acende uma chama e o mundo se incumbe de apagar. Então se faz um trabalho como este, o mundo, a própria vida, se incumbe de apagar aquilo. Se isto não é acompanhado, se isto não é seguido, se isto não é protegido de uma certa maneira, protegido de ser extinto como chama, não como coisa material, mas como aquela chama que foi acesa dentro das pessoas. Então, assim como vocês foram lá, recuperaram o asilo e depois de meses viram que pessoas também foram recuperadas, o que é o mais importante do que o asilo material, as almas terem ascendido, as almas terem revivido. Então, isto deveria acontecer também com os habitantes deste bairro. Isto deveria estar presente na pauta de vocês. Deve surgir a forma, tem que ter um jeito dessas pessoas trabalharem, a forma da equipe de ação imediata e da rede de serviço trabalhar, de forma que esta chama que foi acesa continue acesa e vá se acendendo cada vez mais. Então isto é uma coisa que cabe a vocês fazerem, promoverem, depois de terem feito o trabalho básico, inicial e material. Agora, há muitas coisas que essas equipes e que esses grupos têm desenvolvido, como por exemplo, a disposição a ajudar, a disposição a colaborar. Isto a maioria tem isto já pronto, em um grau suficiente para se contar com a participação desses grupos. E outra coisa também que o grupo tem pronto é não visar lucro, é servir sem esperar resultados. Agora o que preciso examinar é se isto são só resultados materiais ou se são também compensações para si próprios. Isso aqui é um ponto delicado que vocês têm que trabalhar. Então vocês chegam para trabalhar um grupo, vocês chegam para acudir certas necessidades, vocês recuperam locais, pessoas, e aqui precisa examinar se não estão esperando nada em troca. Materialmente, claro que não estão, porque isso já estão preparados. Mas e outras coisas? Ainda estarão esperando? Então, isto precisa fazer um exame de consciência, que é para o trabalho desenvolver. Porque se vocês, por exemplo, fizerem um trabalho desse sem nenhum interesse em coisas materiais, mas se vocês estiverem com alguma coisa enganchada em algum tipo de compensação de outro gênero, de outro tipo, então nisto o trabalho fica preso, nisto o trabalho não desenvolve. Está claro isto, não? Então aqui neste ponto precisa realmente um exame de consciência nesse particular. No sentido de executar a tarefa necessária, nós nos aproximarmos de um lugar deste, de um grupo deste, e fazermos ali as coisas só essenciais, parece também que isso está bastante maduro no grupo, porque o que está sendo realizado nesses trabalhos, nesses exercícios, são coisas de primeira necessidade e parece que não está havendo dispersão. Parece que não estão realizando coisas que são opcionais ou coisas que são supérfluas. Isto é uma coisa que tem que ficar muito clara nas pessoas. Agora, no fazer esta doação de si,
E no estar com tudo isto tão já preparado, tão pronto, aqui tem um ponto que precisa realmente cada um se observar e deixar isto fluir, que é a alegria. Então precisa ver se tudo isso está sendo feito com alegria. Até que ponto isso está sendo feito também com alegria? Ou até que ponto isto tudo está sendo feito como tarefa, como coisa que a gente viu que precisa fazer. Então vai, faz, cumpre. Mas se aí dentro tem realmente alegria, se a alegria por estar servindo, a alegria por ter tido a oportunidade de servir, se isso está claro em vocês. Porque é esta alegria que cura quem você está servindo. É esta alegria que resolve a coisa ali. Se isto não é feito com alegria, isto fica formal, isto fica material, isto fica no campo da tarefa. É a alegria de ter sido escolhido para servir. Porque nós não formamos um grupo de serviço porque queremos. Nós não formamos um grupo de serviço porque nos candidatamos. A pessoa que quer fazer um grupo de serviço, ela vai se compensar. Ela vai resolver problemas dela através de servir os outros. Se ela se colocou ali para servir. Isto é muito bom que aconteça, porque a humanidade não chega nem a isto. Mas se uma pessoa se põe ali para servir por conta dela, isto já é um passo grande com relação ao resto da humanidade. Porque ninguém faz isto. Se colocar para servir. Mas isto não basta. Isto é um passo da pessoa, isto é um processo da pessoa. O grupo de serviço verdadeiro, ele não se apresentou para servir, ele foi chamado para servir. Ele estava destinado, naquela etapa da sua vida, a servir. Então esta é a diferença entre um verdadeiro grupo de serviço e um grupo de serviço que está se formando. Pessoas que estão evoluindo. Então, não estamos considerando as pessoas que se apresentam para servir por iniciativa delas, porque isto é um tipo de grupo. É um tipo de grupo e que não supre todas as necessidades. Isso supre a necessidade da pessoa, de se realizar, de se colocar naquele rumo e depois de evoluir, depois de prosseguir. E supre a necessidade material dos outros, de quem precisa. Mas nós estamos falando aqui é dos grupos de serviço que foram escolhidos. É que a pessoa se viu de repente dentro daquilo. Ela não escolheu aquilo. Ela não procurou aquilo. Ela se viu ali dentro. E aqueles de vocês que estão nesta situação, como se uma coisa fosse atraindo vocês, fosse canalizando vocês para lá, não foram vocês que escolheram aquilo. Tem pessoas nesses grupos de serviço espirituais que, se fossem escolher, estariam fazendo outras coisas. Vocês sabem disso? Quer dizer, se vocês são autênticos dentro de um grupo espiritual, pessoalmente vocês estariam fazendo outras coisas. Pessoalmente vocês tinham escolhido outras coisas. Percebe o que é ser escolhido? Então, quem foi escolhido para isto, este deve ter uma alegria inata. É esta alegria de ter sido escolhido, porque ele é alegre, ele tem alegria por ter sido escolhido, independentemente, inclusive, de ele estar gostando daquilo. A alegria não tem nada a ver com a gente estar contente, bem enquadrado naquilo que está fazendo. O chamado para o serviço não está levando em conta aquilo que nós somos hoje. O chamado para o serviço está levando em conta o nosso potencial desconhecido, a nossa essência que nunca se revelou ou que está se revelando. Então, se o meu potencial não é conhecido de mim mesmo e eu sou chamado para um serviço, aquilo para mim não está de acordo com a minha consciência atual, porque eu não conheço o meu potencial. Eu sou chamado para aquilo que eu tenho que desenvolver. Eu sou chamado para desenvolver aquilo que eu ainda não tenho pronto. Então, se nós somos um grupo de serviço espiritual, estamos sendo chamados para coisas
para as quais nós não nos ofereceríamos, que não seria aquilo o nosso jeito de fazer. E é exatamente por isso que é espiritual. Você é chamado para uma coisa que nunca fez assim, que é nova para você, é uma coisa na qual você tem que encontrar um caminho de funcionar, um caminho para ser. E quando se percebe isto, que a gente foi chamado apesar de tudo, disto vem uma grande alegria, vem uma grande gratidão por estar participando de um plano evolutivo. Então, nesses trabalhos em grupo, nessas equipes, isto deve estar muito presente. Esta alegria e esta gratidão de nós termos sido colocados numa coisa que não foi armada por nós, que não foi determinada por nós. Quando a gente viu, está lá dentro, participando, colaborando. E se vem esta alegria e se vem esta gratidão, há um tal ajuste de coisas, há uma tal harmonização entre os níveis do indivíduo, que aí cada trabalho deste, cada serviço deste, é uma verdadeira manifestação de alegria. Porque hoje, onde vocês entram, com o que quer que vocês façam contato, vocês veem que tudo precisa de cura, tudo precisa de harmonia, tudo precisa de equilíbrio. Então precisa esta coisa interna, precisa essa alegria que entre ali e que resolva qualquer coisa. E isto resolve qualquer coisa independentemente de meios, independentemente de condições, independentemente do estado do outro. Muitas vezes vocês entram numa tarefa destas, vocês encontram pessoas em certas situações, em certas condições físicas ou psicológicas, que fica evidente que não há um meio racional para tratar daquilo. Às vezes vocês encontram pessoas em situações crônicas, de males de saúde ou psicológicas, ou situações crônicas de miséria, de falta de coisas, de limitações materiais e outras. De carência afetiva nem se fala, não, porque isto é a primeira que aparece. Depois é que começam a vir as outras. Então, aqui precisa que haja esta alegria e esta gratidão por estar servindo, não importa no quê, não importa de que jeito. Não deixem a mente colocar estas coisas, porque se a mente coloca estas coisas, vai reprimindo esta alegria, vai reprimindo esta gratidão, vai mudando o ânimo, vai mudando o estado, que é isto que vai resolver as coisas. Então nós podemos ser chamados para fazer um trabalho num lugar e que nós não temos todos os meios para fazer aquele trabalho. Vocês devem encontrar pessoas nesses trabalhos que vocês resolvem muitas coisas, mas encontram ali seres com certas coisas que vocês veem que não podem resolver. Certas situações vivenciais, certas situações de saúde e outras. Certas situações kármicas e outras. E isto que aparentemente não pode ser resolvido, é isto que o grupo vai fazer lá. Todo o resto é um pretexto. Nós podíamos chamar grupos de todos os tipos para limpar as casas, para ensinar as pessoas a se tratarem, enfim, para fazer esse trabalho aparente que se faz. Podíamos chamar grupos de todos os tipos para ajudar nisso e para fazer isso. Grupos voluntários, grupos filantrópicos. Mas o que o grupo vai fazer, além desta aparência, é realmente resolver aquilo que não se sabe como resolver. Que é resolvido com a presença de uma fé, com a presença de uma alegria, com a presença de uma gratidão. Gratidão por quê? De você ter sido posto pelo plano evolutivo nesse papel. Porque servir realmente, servir espiritualmente, não é um favor que nós prestamos. Servir é uma oportunidade. E ninguém serve realmente, ninguém serve espiritualmente quando quer, quando se oferece. Tem muita gente útil, como vocês devem conhecer, e que realmente não servem espiritualmente. São úteis. Servir é outra coisa. Para servir nós temos que ser chamados, temos que ser energizados com uma determinada energia que vem do plano evolutivo
uma energia que ele vai aplicar ali naquele momento, num determinado grau. Então esse é o grupo de serviço espiritual. Então, quando nós estamos inseridos num canal assim, e quando nós estamos funcionando assim, vem uma gratidão muito grande por ter sido chamado para isto, escolhido para isto. E isto vai nos curando de tudo que nós precisamos ser curados. Então existe um tipo de cura que você vai fazer lá com o curador. Existe um tipo de cura que você vai conseguir, que vai passar por ela através de um mensageiro, de um canal, de um terapeuta, de um curador, de um médico. Mas existe esse outro tipo de cura que você não vai receber através de ninguém. Aqui não tem médico, não tem terapeuta, não tem curador tratando de você. É um tipo de cura que se precisa e que é curado quando se abre dentro de nós esse sentimento da gratidão e quando flui por todas as nossas células, as materiais e as sutis, esta grande alegria. E que se saiba, esta alegria vem de nós percebermos que fomos chamados para servir. E isto não tem nada a ver com o que estamos fazendo, nem se é o que a gente gostaria de fazer. Não se confundam com estas coisas, porque senão se fica na ajuda humana que se dá e que também é muito útil e muito importante. Mas aqui tem outros elementos sutis, aqui tem outras fases desse trabalho, desse serviço, que este grupo já tem condições de viver, já tem condições de experimentar. Essas oportunidades que nós temos para servir são várias. Há pessoas que servem de diferentes maneiras e de diferentes formas, isto vai acontecendo. Mas, ciclicamente, nós vamos tendo novas oportunidades de servir. Então, de repente, através de um serviço bem desempenhado, bem realizado, ali se muda de ciclo, ali se muda de ponto, dentro do campo do serviço. E isso é muito importante para o plano universal, que nós mudemos de ponto no caminho do serviço, porque a necessidade planetária é muito maior do que os servidores disponíveis. Então, se nós estamos chamados para um certo serviço, aquilo é o serviço que nós podemos desempenhar e que vai exigir de nós um pouco mais para o nosso desenvolvimento. Mas, mesmo este serviço que está pedindo para nós um pouco mais para o nosso desenvolvimento, esse serviço é nada perto do que seria necessário. Então você chega num lugar, diga, bom, aqui o trabalho é limpar, roçar, plantar. Vocês não encontram trabalhos assim? Lugares que vocês têm que lidar com o reino vegetal, que vocês têm que lidar com o reino animal. Então, numa determinada etapa do serviço, se trata de chegar ali e ir resolvendo as coisas materiais. Limpar, roçar, plantar, regar, adubar, essas coisas. Se isto é completado, se isto chega num certo ponto de realização, de amadurecimento, de sinceridade e de realização, então isto entra em outros pontos. Aí este limpar, plantar, semear, colher, não é só isto, tem outras coisas. Tem o contato com as forças da natureza, o reconhecimento da presença dévica ali. Percebe? O serviço é outro. A coisa sai de outra forma, sai muito mais bem feita. Então, se nós temos como serviço redigir um texto, nós vamos redigir aquele texto da melhor maneira possível. Então, se ali a gente serve corretamente, se o texto sai correto, se o texto sai exato, se o texto cumpre aquilo que tinha que cumprir, o próximo texto não vai ser como este. Vai ser tudo isto e mais inspirado. E mais com uma energia que não veio da gente. Mais com uma energia que desce ali inesperadamente, que fica incluída naquele texto
então que aquilo vai fazer um outro serviço. Porque você põe um aviso ali no quadro, nós ficamos informados. Mas pode ter uma fase nossa de pôr um aviso ali no quadro que não só informe, mas que toque as pessoas. Mas que pegue as pessoas e dê um toque nela. Isto é outro serviço. É o mesmo aviso, é o mesmo quadro, mas não é o mesmo. Percebe que existe uma progressão aí, existe um evoluir em cada serviço que você faça. Se você vai servir preparando um alimento, você pode fazer um excelente alimento, de muita qualidade, com todas aquelas propriedades que ele tem e que a pessoa precisa, e a pessoa vai se fortalecer. Mas se isto é feito num certo grau, o próximo passo é esse alimento ser condutor de outras coisas, de outras forças, de outras energias. Isto é outra cozinha. Isto é outro trabalho. Então a pessoa ali está se alimentando não só da parte material, mas ali está passando também naquele alimento uma outra coisa. E assim é em tudo no serviço. Mas para que o serviço evolua, para que a gente mude de ponto no servir, e para que aquilo que é produzido tenha outro valor, além daquele valor inicial, precisa desta gratidão por estar servindo. Precisa desta alegria por estar servindo. Precisa desse reconhecimento de que foi escolhido entre bilhões de seres para fazer aquele trabalho. E quando nós vemos a nossa incapacidade para fazer aquele trabalho, porque quem serve sabe disto. Quando você vê a sua incapacidade para fazer tudo o que aquele trabalho precisa, por que nós sentimos esta incapacidade, esta limitação? Porque esta é a nossa prova. Nós temos que ter alegria, temos que ter gratidão, temos que estar com o coração aberto ao todo, ao divino, ao plano, por ter sido posto numa coisa na qual deve haver outras pessoas que façam melhor do que nós, como tem. Mas eu estou ali justamente para eu aprender a ser grato, e não para eu ficar com problemas, e não para eu ficar complexado, e não para eu ficar ainda mais complicado do que eu era. Então, este mecanismo interno do serviço, este grupo, neste momento, pode reconhecer. E todas as capacidades que já foram desenvolvidas, capacidades técnicas, capacidades materiais, capacidades mentais, capacidades organizativas, tudo isso existe, tudo isso é evidente. Mas precisa esta capacidade da alegria, da gratidão, porque é isto que é a chave principal, é isto que se tem a passar. E não só as pessoas, não só os seres precisam disto, até as pedras precisam disto, as células materiais precisam disto. Este papel que nós estamos pegando com a mão precisa disto, porque aqui tem elementos materiais que são sensíveis a isto. Então eu posso pegar este papel na mão e neste papel pode acontecer muito pouco, mas eu posso pegar este papel na mão e em seguida este papel não ser mais a mesma coisa. Então isto não é só com as pessoas, isto não é só com as situações, isto é com aquilo que a gente passa quando toca as coisas, quando se relaciona com as coisas, quando está diante das coisas. Então, nós estamos com uma oportunidade, estamos com vários elementos, com vários instrumentos de trabalho e vários instrumentos de serviço, e podemos cumprir nossa tarefa, como cumprimos. Mas pode acontecer aí mais, pode acontecer aí outra coisa, que só nós vamos ver é depois desta alegria ter fluído, depois desta cura ter fluído, depois desta gratidão por ter sido chamado, por ter sido escolhido, por ter tido oportunidade de fazer isto, fluir ali. Veja, para nós atuarmos nesta esfera material do serviço, isto é, para a gente ser colocado dentro de um trabalho, dentro de um serviço espiritual, para nós sermos
chamados e colocados dentro de uma tarefa que nós não tínhamos escolhido, para nós sermos colocados nesta situação, nós já devemos ter sido preparados e treinados internamente. Este é o outro ponto, esta é uma outra parte deste assunto. Então, ninguém é colocado numa coisa desta, de lidar com situações, de lidar com pessoas e de servir realmente a estas situações e essas pessoas, servir evolutivamente. Ninguém é posto numa situação desta se não foi preparado antes. Se não foi preparado internamente, psiquicamente, se não foi preparado como energia. Eu aqui não estou falando de experiência prática, porque isso nós podemos ter adquirido numa outra encarnação ou não termos experiência prática nenhuma, isto não importa. Eu estou falando de outro preparo, estou falando deste preparo interno, deste preparo de poder aceitar com alegria e de poder aceitar com gratidão algo que chegou para nós. Para isso precisa estar preparado. Não é todo mundo que faz isto. Não é todo mundo que consegue esta alegria e esta gratidão diante de uma situação assim. Isto a pessoa foi treinada, a pessoa foi preparada internamente para isto. Estas consciências ou estas energias que a prepararam internamente são essas mesmas consciências, esta mesma hierarquia que vai nos levar adiante com outros preparos. Então nós chegamos hoje com muita gratidão diante de uma tarefa, vemos que ali nós vamos passar por uma experiência, vamos passar por uma oportunidade, vamos ali aprender várias coisas, ali ter presente, além de tudo que vimos antes, ter presente que ali existe consciências, energias, ali existe uma hierarquia que nos preparou internamente para isso. Nós somos preparados internamente. Isto tem que ser presente ali, porque ali isto continua fluindo, continua atuando. Não só continua fluindo e atuando, mas eu começo a ter consciência de que isso está fluindo e atuando. Então o serviço desinteressado, o serviço realizado nessas condições é o campo, é o meio que nós dispomos de a uma certa altura perceber que algo está acontecendo através de nós, que algo está servindo através de nós. Então, o contato com a hierarquia, a percepção da presença da hierarquia, este reconhecimento de que tem alguma coisa agindo ali através de nós, isso é neste momento que se percebe. É nesses momentos do serviço. E aí você vai ver que, além daquilo que estava previsto para acontecer ali, vai acontecer muito mais. Porque aí está acontecendo uma outra fluência. Tem outra coisa presente aí. Aí vai começar a acontecer muito mais. Isto vai mexer muito mais com as pessoas. Isto vai transformar muito mais as situações. Mas é isto que começa a fluir, que não é seu, que vem daquela linha de luz, daquela linha de serviço, daquele prolongamento do ponto evolutivo que estava ligado ali. E isto, claro, que é uma alegria muito grande e que isto é uma gratidão muito grande. Então há formas de nós trabalharmos e há formas de nós servirmos. Há formas de cumprir uma tarefa e há formas de criar junto com esta lei evolutiva. E uma pessoa enviou uma frase que ela retirou daquele livro A Formação de Curadores. E esta frase está falando, em outras palavras, o que nós estávamos vendo. A frase é a seguinte: não fostes vós que escolhestes chegar, mas nós que vos convocamos. Não foi por ações meritórias que alcançastes este portal, mas alcançastes este portal por destinação. Sois parte de uma grande corrente
e nela deveis integrar-vos. Isto é muito importante no serviço. Isto é, nós somos chamados, nós somos colocados ali, mas nós não estamos sozinhos. Nós fazemos parte de uma corrente. O que vale é a corrente toda. Somos só nós. Nós somos um elo daquilo. Então aquilo é uma corrente. Há infinitos elos além da gente. E se nós nos sentimos ali, dentro de uma corrente, se nós nos sentimos ali dentro de um conjunto que pode nem ser visível, porque não são visíveis todos os elos da corrente. Muitas vezes não é visível nem o elo imediato, mas ele existe. Então nós não estamos fazendo uma coisa por nós, nem com as nossas forças, nem com a nossa competência e nem com a nossa doação. Aquilo é uma corrente de elos. Aquilo são seres, são consciências. E se toda aquela corrente não estiver viva, a serviço, se aquilo tudo não estiver se expressando, eu não tenho como me expressar, mesmo que eu queira. Porque o serviço não é pessoal. Essas necessidades não são pessoais. Parece que são, mas não são. Isto é outra dimensão. Isto é outro mundo. Isto é outra forma de estar nesta ação benéfica, nesta ação positiva. Então, nós vamos num lugar, em grupo, vamos fazer um trabalho, mas o grupo não é só aquele. Aquele grupo não teria chegado ali para fazer aquele trabalho se ele não fosse parte de uma corrente na qual estão tantos grupos de trabalho funcionando juntos, funcionando ao mesmo tempo, com a energia do serviço, com a energia da hierarquia, com a energia do plano evolutivo. Então termina aquela impressão de que somos insuficientes, de que somos indispensáveis. Você é curado da ideia de que é indispensável. Você é curado da ideia de que você é ótimo. Você é curado da ideia de que você é dispensável. Você é curado da ideia de que você é ruim, que você é imperfeito. Você é curado de tudo. E é este conjunto, e é esta força, esta energia, esta coisa total que está por trás destas coisas é que mantém tudo. É esta totalidade, é esta coisa grande, é esta coisa impessoal, é isto que nos mantém. Nós não estamos ali por nosso mérito, nós não estamos ali porque queremos, nós não estamos ali porque fomos chamados e não fomos chamados sozinhos. Isto é uma coisa imensa, isto é uma coisa infinita e nós fazemos parte disto. Disto vem uma alegria que supre qualquer necessidade. Através desta alegria e através desta gratidão por participar disto, desta coisa tão ampla, que não sou eu, que não somos nós, muito mais do que isto. É a alegria de participar disto, isto é que faz milagres, isto é que resolve, isto é o que manifesta, isto é o que transforma realmente. E essa é a diferença entre o serviço e o trabalho filantrópico e o trabalho participativo, que resolve, não se sabe até que ponto, não se sabe até quando, não sei se cura, não sei se transforma, não sei se realmente transcende um ponto que está ali para ser transformado. E nós podemos sentir isto tudo, podemos ter isto tudo presente, não só quando trabalhamos em grupo, mas também quando estamos aparentemente sozinhos. Tantas vezes nós estamos individualmente fazendo uma coisa, mas temos que ter este mesmo espírito. Não tem ninguém individualmente fazendo nada. Não tem nenhum grupo fazendo nada como grupo. Isto é muito maior. Isto é uma coisa mais ampla. E tudo o que acontece faz parte desta coisa mais ampla. Isto é uma dimensão do trabalho, uma dimensão do serviço, que nós somos, neste momento, convidados a perceber. Porque aí a qualidade daquilo que nós fazemos e a qualidade da nossa presença em um grupo ou em um ambiente muda completamente.
qualidade daquilo muda, a vibração muda, a transformação é mais imediata e mais profunda. Por favor, inscreva-se no canal e deixe o seu like. Ajude o nosso canal. Nós agradecemos.